Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma aula, né? E nessa aula aqui eu quero falar com vocês um pouco sobre condições para integrar as funções, né? Ou condições para integrabilidade. Especialmente, né? Eu quero focar aqui especialmente naqueles casos em que você vai utilizar o primeiro teorema fundamental do cálculo para calcular a integral. Em que sentido, né? No sentido que não basta você apenas ter o teorema fundamental do cálculo e achar que vai calcular qualquer integral. É preciso tomar alguns cuidados, porque não é para toda função e para toda integral que você pode usar o primeiro teorema fundamental do cálculo, né? Então eu quero meio que estabelecer algumas pré-condições em que você pode direto já usar o teorema fundamental do cálculo sem problema, e algumas condições que você tem que fazer certa análise antes de você utilizar o teorema fundamental do cálculo para você obter o valor da sua integral. Então eu quero abordar um pouco esse tema nessa aula de hoje, né? Não apenas condições para integrabilidade, mas cuidados que você deve ter quando você vai utilizar o teorema fundamental do cálculo, especialmente quando você quer utilizá-los para calcular, para determinar o valor da integral, né? Só relembrando aqui que quando a gente pensa na definição de integral, quando a gente pensa na soma de Riemann, não é assim tão trivial, né? Na verdade, não é fácil você calcular e achar o valor da integral pelo limite da soma de Riemann. Isso não é feito usualmente. Então, o que a gente faz é o que? A gente estabelece as propriedades de integral, que a gente viu em aulas anteriores, e estabelece também o teorema fundamental do cálculo. Aí, utilizando as propriedades e o teorema fundamental do cálculo, é que a gente consegue calcular a maioria das integrais que a gente calcula. Então, é muito importante, né, a gente saber utilizar o teorema fundamental do cálculo, saber utilizar as propriedades para a gente poder calcular as integrais, porque na prática é o que a gente acaba utilizando aí para poder calcular as integrais, o teorema fundamental do cálculo e as propriedades das integrais. E muitas vezes, né, a gente utiliza tudo isso combinado, então você tem que utilizar alguma propriedade da integral junto com o teorema fundamental do cálculo. Às vezes tem que fazer uma análise preliminar, subdividir as funções em casos e calcular a integral em casos separados, depois juntar tudo. Então, não é tipo simplesmente a gente utilizar o teorema fundamental do cálculo e calcular qualquer integral, né? Eu quero falar um pouco a respeito disso nessa aula com vocês. Bom, vamos lá então, né? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui são esses dois teoremas, né? Que ele fala o quê? Ele fala de condições para integrabilidade, né? Lembra o seguinte: no teorema fundamental do cálculo, a gente basicamente tem duas hipóteses, né? Que a gente precisa cumprir para poder utilizar o teorema fundamental do cálculo, né? Claro, lembrando que a gente precisa f, uma função definida no intervalo AB a valores nos reais, né? A gente precisa de uma função aqui definida no intervalo, né? E a gente precisa de duas condições. Opa, vamos voltar aqui. A gente precisa essencialmente de duas condições, né? A primeira condição é a seguinte: f integrável em AB. Então a gente precisa, a primeira coisa, que f seja integrável, né? Para a gente utilizar o teorema fundamental do cálculo, né? Claro, na verdade, primeiramente seria a função definida no intervalo, né? Então, mas eu junto nas duas aqui, f integrável em um intervalo AB. Então, não basta ser só integrável também, tem que ser, a princípio, aqui no intervalo, porque a gente usa aquela questão da primitiva, que só vale para aquela questão das diferentes primitivas, né? Que a gente pode considerar quando a gente aplica o teorema. E a gente só pode considerar aquela condição de ter diferentes primitivas e dar o mesmo resultado quando as funções estão definidas no intervalo, né? Aí a gente sabe que uma primitiva difere da outra apenas pela soma de uma constante, e quando uma função difere da outra pela soma da constante, ou melhor, quando uma primitiva difere da outra pela soma de uma constante, quando a gente calcula lá pelo teorema fundamental do cálculo, o resultado da integral dá o mesmo. A gente fez isso na aula do primeiro teorema fundamental do cálculo. Então, a primeira condição que a gente precisa é f ser integrável em um intervalo AB. A segunda condição que a gente precisa é o quê? É existir primitiva
f de x de fzinho de x. Ou seja, a gente precisa que essa f' de x seja igual a fzinha de x. Então, é preciso existir uma função f' de x que seja diferenciável no intervalo aberto AB, de tal forma que quando eu derivo essa função f' de x, dá a função f'zinha. Então, pessoal, esses aqui são os dois ingredientes básicos que eu preciso com a função satisfaça, ok? Para que a gente tenha o quê? Para que a gente tenha condições de utilizar o primeiro teorema fundamental do cálculo para calcular a integral. Ok? Então, você não aplica o primeiro teorema fundamental do cálculo para obter o valor da integral sem que a função que esteja no integrando, né? Então, lembrando que você quer calcular a integral de a a b da fzinho de x dx, né? E você quer utilizar o primeiro termo fundamental do cálculo, que diz que isso vai ser a primitiva no b menos a primitiva avaliada no a. Ok? Então, você não usa essa fórmula se você não tiver garantido essas duas condições aqui. Essa condição e essa condição aqui. Ok? Você não pode usar. Então, a fzinha precisa ser integrável no intervalo AB. Você precisa de alguma coisa que garanta para você que essa função seja integrável. E, claro, precisa existir a primitiva. Às vezes tem função que é integrável no intervalo AB, porém não existe uma primitiva. E isso é um ponto assim que pega muita gente na hora de calcular a integral usando o teorema fundamental do cálculo. Inclusive, eu quero ver dois exemplos depois, daqui a pouco, de duas situações em que, se você descuidar de uma condição que nem essa 2 aqui, ó, que não existe a primitiva, e se você usar o teorema fundamental do cálculo, você até chega às vezes num número real, numa resposta para aquela integral. Mas aquela resposta vai estar errada, você tem que tomar cuidado. Okay? Então você tem que se certificar, antes de você utilizar o teorema fundamental do cálculo para calcular a integral, de que essas duas condições satisfeitas. Bom, vamos falar um pouco aqui da primeira condição, né? A primeira condição aqui, a função precisa ser integrável. Para a gente cumprir essa condição, a gente tem esses dois teoremas que eu estou apresentando para vocês aqui no slide. A primeira condição diz o seguinte, olha, se você tiver uma função contínua no intervalo AB, então essa função vai ser integrável nesse intervalo. Então esse teorema, pessoal, ele é um baita de um teorema, ok? Que diz para você, olha, você vai conseguir utilizar o teorema fundamental do cálculo, a função vai ser integrável. Claro, ainda você vai estar sujeito aqui à condição 2, né? Existir a primitiva. Mas, se a função for contínua, então você já sabe que ela é integrável e essa primeira condição, você pode correr para o abraço que vai estar tudo certo. Ok? Então, se a função for contínua, lembrando que função contínua são funções cujo gráfico não tem quebra, né? Então, se você tiver uma função lá em que o gráfico dela é uma coisa contínua, assim, por exemplo, ou seja, você não tem quebra, essa função ela vai ser uma função contínua, né? Fazendo análise aqui pelo gráfico, né? Claro, a gente diz que uma função definida na reta toda é contínua, se ela é contínua em todo ponto A que você considera. E uma função vai ser contínua no ponto A se, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que o módulo de x menos a menor que delta implica que a distância do f de x até um f de a é menor que aquele epsilon. Então, isso aqui é a definição, né? De epsilon em delta. Que geometricamente aqui significa o quê, né? Deixa eu pegar um ponto A diferente aqui para ficar mais fácil para ilustrar para a gente aqui. Vamos pegar um ponto A aqui assim, né? Deixa eu tentar apagar só esse pontinho aqui, beleza? Vamos pegar um pontinho mais para cá, na verdade, né? Pontinho aqui para cair bem aqui nesse meio. Vamos pegar um pontinho A aqui. Então, diz o quê? Ó, se você pegar um epsilon aqui, maior que zero, né? Então, o epsilon aqui é esse raiozinho aqui que a gente está considerando, né? Vou até pegar outra cor aqui. Né? Então, o epsilon é esse comprimentinho aqui. Aí, pegar um raio, então, aqui de outro lado também, epsilon para baixo aqui. Se você me achar um delta, né? Ou seja, se você me achar um delta, que é um intervalinho aqui, de tal forma que, quando você escreve módulo de x menos a menor que delta, você está falando de todos os x cuja distância de a é menor que delta. Então, você está pegando aqui um raio
delta maior que zero, né? E está falando que todo x que você considerar aqui, quando você jogar na função, se ele cair aqui dentro, então está tudo certo, a função vai ser contínua. Tanto do lado esquerdo do A, quanto do lado direito do A. Quando você jogar o x aqui em cima, ele bater no gráfico e ele cair aqui dentro desse epsilon, então quer dizer que a sua função vai ser contínua. Né? Isso aqui é para relembrar rapidamente que é a noção de continuidade. Né? Isso aqui, por exemplo, é quebrado quando você tem uma descontinuidade. Né? Se você tiver, por exemplo, a função que vem aqui e aqui ela dá um salto para cá, então se você pegar, por exemplo, um ponto A quase chegando aqui, ó, um ponto A aqui, e você pegar, por exemplo, pode pegar o ponto A como sendo esse ponto aqui mesmo, né? O ponto onde você tem uma descontinuidade aqui. Suponha que ela está fechada aqui e aberta aqui em cima, né? Então, se você pegar, por exemplo, o f de A, ele vai estar aqui, né? O f de A vai estar aqui. E dado um epsilon aqui, por exemplo, ó, você pode pegar o delta tão pequeno quanto você queira em volta do A. Vai ter pontos que vai cair aqui dentro desse raio, então tá ok. Mas se você pegar um ponto do lado esquerdo do A, quando você jogar ele lá em cima, ó, ele vai pular aqui para cima, fora do intervalo aqui de raio epsilon, né? Ou seja, então essa função descontínua não cumpre essa condição aqui. Então, isso aqui só para lembrar rapidamente que é a definição de continuidade, né? Ou, geometricamente, se você preferir, você pode pensar nas funções cujo gráfico não tem quebra, né? Você consegue, sem tirar a caneta do papel, desenhar o gráfico dela inteira, né? Ou seja, não tem saltos, nem quebras e nem assíntotas, né? Assíntotas é quando você tem, por exemplo, uma função que você tem uma reta vertical aqui e essa reta aqui, em algum momento, explode lá para cima, né? Então, esse ponto aqui, por exemplo, seria uma descontinuidade aqui, né? Então, isso aqui também, quando a função vai para mais infinito aqui, isso aqui também vai ser uma descontinuidade, você não pode ter isso, ok? Não é que você não pode ter, né? Isso aí a gente vai ver depois com mais detalhe, né? Que na verdade você até vai ter alguns casos em que acontece isso e isso que você consegue integrar. Mas são funções descontínuas. Aí a gente vai fazer uma análise quando a função é descontínua. Né? Essa primeira análise aqui, eu estou no primeiro teorema aqui, está no slide aí. Estou falando de f contínua. Então, se f for uma função que o gráfico ali ele é uma coisa contínua, né? Então, você tem garantido que a função é integrável. Claro, né? Aí você tem que analisar o quê? Analisar a condição de existir a primitiva, né? Então, isso aí, beleza. Só que você não precisa necessariamente para a função ser integrável, você não precisa que ela seja contínua. Você consegue funções que são descontínuas, porém são integráveis, que é o próximo teorema nosso aí. Então, você pode ter, por exemplo, uma função que é descontínua, que vai ser integrável, mas essa descontinuidade tem que ter ainda uma certa condição e a função também. Então, que condição tem que ser cumprida, né? Primeiro, se você tem um intervalo AB, então você tem lá então aqui, vamos dizer assim, tem um ponto A aqui, um ponto B, né? E você tem que ter o quê? Primeiro, a função tem que ser limitada. Algebricamente falando, uma função ser limitada significa que o módulo da f de x, né? Que o módulo da f de x é menor ou igual que uma certa constante k para todo x, né? Para todo x pertencente ao domínio da função. Como aqui eu estou trabalhando com intervalo, né? Então você pode pensar a função limitada nesse intervalo, né? Então pertencente ao intervalo AB. Okay? E a limitação aqui, pessoal, é no intervalo fechado, tá? Veja que o enunciado do teorema ali, ó, tanto a função tem que ser contínua no intervalo fechado, AB, ou seja, eu estou incluindo o extremo A e o extremo B. No segundo teorema, a mesma coisa, eu estou incluindo os extremos. Tem casos em que você tem a função contínua no intervalo aberto, sem incluir os extremos, que a função não é integrável. Okay? Tem que tomar cuidado com isso. Um exemplo mesmo é 1 sobre x² no intervalo 0, 1. Essa função é contínua nesse intervalo. Porém, se eu considerar agora o mesmo intervalo 0, 1, só que fechado no zero, agora essa função é descontínua no zero. E aí ela vai deixar. Esse é um caso em que a função deixa de ser integrável no intervalo 0, 1. Então, atente-se ao usar esses dois teoremas, que a função precisa ser contínua, no primeiro caso, no intervalo fechado, incluindo os extremos, A e B, e no segundo caso, ela precisa ser limitada no intervalo AB. Então, é como se
existisse o quê? Aqui no nosso desenho, né, geometricamente falando, né, essa limitação aqui, geometricamente falando, é como está em módulo, né, então tem que existir um K aqui, o menos K aqui embaixo, tal que você vai considerar aqui uma reta pontilhada aqui em cima, uma reta pontilhada aqui embaixo. Tem que existir, então, esse K, tal que você vai considerar o menos K, tal que você vai ter essas retas pontilhadas, de maneira que a função sua não vai escapar dessas retas pontilhadas. Ela vai ficar ensanduichada aí dentro, pelo menos enquanto você estiver aqui dentro do intervalo AB, isso deve acontecer. Então, geometricamente falando, é isso que significa a nossa função f ser limitada. Tem que existir um k, tal que k e menos k vai formar uma faixa, e nessa faixa vai ter que estar o gráfico inteiro da função. Isso é ser limitada. É claro, né, como eu estou falando limitada, pode ser que a função ela tenha quebra, né? Você pode ter uma função que vem aqui, depois aqui embaixo ela continua, e assim por diante, né? Você pode ter funções com quebra, ela pode ter descontinuidades. Mas a função, o gráfico dela, em momento nenhum, pode escapar dessa faixa aqui que eu estou considerando aqui, ó, em amarelo, pontilhado aqui, no K e no menos K. Ok? Então, F limitada, é isso que está dizendo nesse teorema aqui. E mais, além dela ter que ficar, então, restrita numa faixa, em duas faixas horizontal, delimitado por algum K e menos K, o número de descontinuidade tem que ser finito. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem quantas descontinuidades? Tem uma descontinuidade aqui nesse ponto, e eu tenho outra descontinuidade aqui nesse ponto. Quantas descontinuidades eu tenho aqui? Eu tenho duas descontinuidades, então tá ok. Ou seja, enquanto você tiver, então, uma função que é limitada por menos k e k para algum k, ou seja, basta que exista um k que isso vai acontecer, tá? Então você pode pegar o k tão grande que você queira, mas ele tem que ser um k fixado, ok? E esse k fixado, tem que existir esse k, que tal que você fixe e o gráfico da função fique inteiramente dentro dessa faixa delimitada aí por essas constantes, por essas retas horizontais dadas por essas constantes. Então, essas duas coisas você precisa. A função ser delimitada por uma reta em cima e embaixo, em que existem essas retas, e o número de descontinuidade tem que ser finito. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho 2. Eu poderia ter mais? Poderia ter 10, 50, 100, 1 milhão. Mas tem que ser finito. Isso é o que importa. Porque tem exemplos em que você consegue construir um número infinito de descontinuidade e que a função deixa de ser integrável. Então, um segundo. Então, tem que se atentar para esse detalhe. Então, nesse segundo teorema, minha hipótese é essa. Caso seja um caso desse tipo, ou seja, finitas descontinuidades e a função limitada, você ainda consegue utilizar, você ainda consegue falar o quê? Que a função f é integrável no AB todo, tá, pessoal? No AB todo. Todo intervalo AB, a função vai ser integrável. Então, a gente tem esses dois casos aqui, basicamente, desse teorema que garante que a função seja integrável. Ok? Então, tem um tipo de descontinuidade que, nesse caso aqui, não vai dar certo. Por exemplo, tem uma descontinuidade que ela é assim, né? Ó, quando você faz o gráfico, o que acontece, né? Por exemplo, você tem descontinuidade que faz assim, ó, a função vem e você tem uma assíntota vertical. E a função, por exemplo, faz isso aqui. Por exemplo, tem exemplos de funções assim. Por exemplo, suponha que você considere aqui um intervalo que aqui vai ter o A e aqui vai ter o B. Opa, eu só tenho uma descontinuidade aqui, tá vendo? Seria exatamente nesse ponto aqui. Então, é uma quantidade finita de descontinuidade. Nesse exemplo específico que eu estou fazendo para vocês, seria uma descontinuidade. Porém, o que acontece, pessoal? Como essa função aqui, ó, ela vai para o infinito, e aqui embaixo, quando o x se aproxima, vamos dizer que isso aqui é um ponto x0 aqui, quando o x se aproxima de x0, o gráfico da função aqui vai para menos infinito. Como isso vai para mais a menos infinito, o que acontece? Não vai existir um k
em que você delimita o k aqui e você delimita o menos k aqui, e quando você faz uma reta, o gráfico da função fica aqui preso dentro desse intervalo aqui na horizontal, ok? Dentro das retas delimitadas por k e por menos k. Por quê? Porque aqui no ponto x0 o gráfico estoura, então não importa qual seja a constante k que você considera, quando você fixar o k, o gráfico seu vai cruzar essa linha aqui, e aí isso não vai estar na hipótese do teorema. Ou seja, essas funções desse tipo aqui, elas não são funções limitadas. Então, embora você tenha uma quantidade finita de descontinuidade, a descontinuidade ela é uma descontinuidade em que você tem assíntota vertical. É uma descontinuidade onde a função converge para mais infinito quando x se aproxima do ponto x0 aqui em questão. Então, esse tipo de descontinuidade aqui ele é mais delicado para analisar a integral. Isso não quer dizer que isso aqui não vai ser integrável. Ok? Isso aqui não quer dizer que isso aqui não vai ser integrável. A gente tem, por exemplo, uns exemplos bem clássicos, né? Por exemplo, né? Vamos fazer aqui, deixar de preguiça. Se você pegar a função 1 sobre x quadrado, então você vai ter um gráfico mais ou menos assim, ó. Opa, nossa, meu gráfico aqui tá difícil, hein? Tá um pior que o outro. Vai ter um gráfico mais ou menos assim. Se você pegar aqui o 0 e você pegar aqui o 1, quando você integrar de 0 a 1, teoricamente, você estaria analisando o quê? A área debaixo dessa curva. Então, essa área aqui seria a integral de 0 a 1 de 1 sobre x quadrado dx. Ok? Essa área existe? Será que isso aqui existe? Na verdade, essa área não existe. Essa área aqui, essa integral vai dar um valor mais infinito. A gente não vai calcular esse tipo de integral agora, pessoal. Por quê? Porque a gente está lidando com um caso aqui em que você tem uma descontinuidade que a gente chama de segunda espécie, ou de tipo 2, aqui no zero. São as descontinuidades que você tem assíntota vertical, ou seja, quando o gráfico da função aqui, ó, ele vai para infinito, para mais ou menos infinito, no caso aqui mais infinito, quando o x se aproxima do valor zero. Ok? Então a gente não vai analisar isso agora, a gente vai analisar isso aqui quando a gente for estudar uma coisa chamada integral imprópria, que aí vai ser uma maneira para a gente analisar exatamente esse tipo de descontinuidade aqui. Mas isso não é regra, isso não é regra. Por exemplo, se a gente considerar aqui já uma função desse tipo aqui, ó, ao invés de 1 sobre x quadrado, considerar 1 sobre raiz de x, e você considerar aqui, por exemplo, o zero, e considerar aqui um valor b que seja qualquer aqui, você vai ter um gráfico parecido com aquele, assim, continua, né, que vai dar um valor mais ou menos assim. Mesma coisa, aqui você vai ter uma área. Veja que a região nossa aqui é uma região ilimitada. Isso aqui, ó, isso aqui está indo, isso aqui está indo para mais infinito. Então você tem aqui você tem no zero, você tem uma assíntota vertical, né? O zero é uma assíntota vertical para essa função aqui, né? Então esse gráfico ele se aproxima do eixo y, mas ele nunca toca. Então você tem uma região aqui que ela é não limitada, é uma região teoricamente a princípio é infinita. Porém, quando você calcular a integral de 0 a b de 1 sobre raiz de x dx, ou seja, você vai estar calculando a área dessa região aqui em azul, isso aqui vai ser, deixa eu só colocar mais para cima aqui, né? Isso aqui vai ser um valor finito. Olha que coisa interessante. Isso aqui vai existir uma área finita. Isso é muito, muito interessante, né? Você olha aqui, dá a impressão que essa área é maior do que essa, né? Mas a questão não está aqui exatamente, né? A questão vai estar na proximidade do zero, né? O que vai estar acontecendo nessa região pequena aqui, né? É aqui que vai estar a questão, né? De como que essas coisas aqui vai estar se comportando conforme você está chegando próximo do zero, né? É aqui, é na proximidade do zero ali que faz com que a área, uma hora seja infinita e outra hora a área seja finita, ok? Mas a gente vai analisar isso aqui com mais detalhes, pessoal. A gente vê, inclusive, depois eu vejo, inclusive, certinho como que fica esse detalhe aqui, dessa função aqui.
Mas a gente vai voltar nesse ponto aqui para discutir isso aqui com mais detalhe quando a gente for falar de integral impróprio, né? Mas no momento aqui agora eu quero focar então aí nesses dois teoremas aí e analisar dois casos aqui que você tem que ter muita atenção quando você vai aplicar o primeiro teorema fundamental do cálculo, né? Então, vamos continuar aqui agora, né? Então, lembrando, o primeiro teorema fala, se a f é contínua e integrável, aquela primeira condição, então, tá ok. A segunda é o quê? A função pode ter descontinuidade, porém, ela vai ter que ser limitada. E claro, né, pessoal, esse tipo de descontinuidade aqui, que eu trabalhei nesse caso, que é a descontinuidade de segunda espécie, né? Tanto aqui quanto aqui, essas descontinuidades elas não vão acontecer para a função limitada, porque sempre que você tem uma assíntota vertical, a função fica ilimitada, né? Então, nesse teorema aí, nesse segundo teorema aí, quando eu falo f limitada e descontínua apenas no infinito de pontos, eu estou excluindo todos esses casos que eu fiz aqui para vocês. Esses dois aqui. Esse caso aqui também está excluído, porque a função não vai ser limitada. Então, o que eu vou ter vai ser o quê? Vai ter descontinuidade desse tipo aqui, ó. Descontinuidade em que eu tenho saltos. Essa descontinuidade que eu tenho saltos, na qual eu não tenho assíntota vertical, essa descontinuidade aqui a gente chama de descontinuidade de primeira espécie, ou descontinuidade de tipo 1. Okay? São descontinuidades em que a função, embora seja descontínua, ela continua sendo limitada. Ou seja, são descontinuidades em que você não tem um ponto que tem uma assíntota vertical e a função explode para mais infinito. Nessa descontinuidade aqui, a função ainda é integrável. Okay? Já nessa descontinuidade aqui, tudo pode acontecer. Pode ser em alguns casos que a função não seja integrável, porém tem alguns casos que a função sim é integrável. Né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Okay? Então a gente não vou entrar no mérito dessas funções aqui agora. Ou seja, quando que elas são ou não integráveis. A gente precisa de outra teoria de integral para trabalhar com isso, que são as integrais impróprias. A gente vai conseguir decidir isso depois. Agora a gente vai fugir desse tipo de caso aqui nesse momento. A gente não quer trabalhar com esses casos aqui. Bom, então vamos analisar dois exemplos agora aqui, que ilustram duas situações assim que mostram o tipo de cuidado, o tipo de detalhe que você tem que ter quando você vai aplicar o teorema fundamental do cálculo. O primeiro caso é isso daqui, ó. Inclusive é o parecido com o que eu trabalhei ali, né? Então eu pergunto para vocês, será que podemos utilizar o primeiro teorema fundamental do cálculo para determinar essa integral? Então suponha que você está meio desatento e você vai calcular essa integral aqui usando o primeiro teorema fundamental do cálculo. Então suponha que você não prestou direita atenção nas hipóteses dos teoremas que garantem a integrabilidade, nas hipóteses do teorema fundamental do cálculo, ok? E você vai direto utilizando o teorema fundamental do cálculo. Então, suponha que você utilize direto o teorema fundamental do cálculo para esse caso aqui. Olha o que acontece, o tipo de coisa que você tem que tomar cuidado, né? Então, suponha uma desatenção e utilize aqui meio que sem cuidar com as hipóteses dos teoremas, sem cuidar com as condições necessárias para você utilizar o teorema. Suponha que sem esse cuidado você vem aqui e calcula a integral. Então você vem todo feliz. Opa, vou calcular minha integral. Então você vem aqui, integral de menos 1 a 3. Você está calculando aqui 1 sobre x² dx. A integral disso aqui, então, a integral de menos 1 a 3. X², vamos colocar aqui x menos 2, para facilitar a nossa conta, né? Dx. Quando eu integro isso aqui, quem que é a primitiva de x a menos 2? X a menos 2 vai ser x a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, avaliado de menos 1 até 3. Né? Eu somo 1 no expoente e pego o resultado aqui e coloco dividindo aqui. Né? Menos 2 mais 1 vai dar quem, pessoal? Vai dar x elevado a menos 1. Né? X elevado a menos 1 sobre quem? Sobre menos 1. Tudo isso avaliado de menos 1 até 3. Que é igual, então, ó, x a menos 1 vai descer para baixo, esse menos 1 eu posso tirar em evidência, isso aí vai ficar menos 1 sobre x, avaliado de menos 1 até 3. Então, suponha que você está lá todo feliz, nossa, que exercício facinho, né? Estou utilizando o teorema fundamental do cálculo, eu consigo calcular essa integral aqui, e quando eu aplicar aqui, o que vai acontecer? Eu vou avaliar primeiro essa função lá no 3, então vai ficar aqui menos 1 sobre 3, menos, né? Eu vou avaliar essa função lá no menos 1, né? Então vai ficar aqui menos, esse menos
Aqui é do teorema fundamental, ok? E agora eu vou colocar esse menos aqui da função, menos 1 sobre, e eu estou avaliando no menos 1. Então, fazendo o joguinho de menos que eu comentei com vocês na aula passada, tem que tomar muito cuidado, fazer esse jogo de menos aqui. E no fim das contas, aqui vai ficar o quê? Vai ficar, olha aqui, ó, menos 1/3, menos com menos vai dar mais. Só que mais, eu tenho esse menos 1 aqui, né? Então, esse menos 1 sobre menos 1 vai dar o quê? Vai dar 1. Com esse menos, vai dar menos 1, né? Então, deu menos 1/3, menos 1. Que isso aqui vai ficar menos 1, menos 3 sobre 3, né? Tipo, eu multipliquei esse 1 aqui por 3 e dividi, para igualar os denominadores. Então, aqui você pode multiplicar por 3 e dividir por 3, foi isso que eu fiz. Fica menos 1, menos 3 sobre 3, que dá menos 4/3. Nossa, facinho o exercício, certo, pessoal? Será que está certo isso daqui? Eu pergunto para vocês, será que está certo isso aqui? Bom, primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Qual que deu o resultado da integral, pessoal? Menos 4/3. Agora, pensa comigo aqui. Quem que é o gráfico da função 1 sobre x²? Se você fizer o gráfico dessa função, ela é algo desse tipo aqui. Aqui você tem o zero. Então, como está ao quadrado 1 sobre x, então você vai ter uma coisa mais ou menos assim. Uma coisa mais ou menos assim. Isso aqui é o gráfico de 1 sobre x². Essa função 1 sobre x², observa o quê? Que 1 sobre x² é maior ou igual a zero. Se essa função fosse integrável, quer dizer que o resultado dessa integral ia ser quem? Ia ser toda essa área aqui debaixo dessa curva. Por quê? Porque a função é maior ou igual a zero. Então, se a função fosse integrável, a área debaixo da curva ia dar o resultado da integral. Quanto que deu o resultado dessa integral aqui mesmo? Menos 4/3. A área pode ser negativa? Não pode ser negativa. Mas, professor, essa função aqui é maior ou igual a zero. Se ela é integrável, a área debaixo da curva tem que ser a área da integral. O senhor ensinou isso pra gente? Sim, eu ensinei isso para vocês. Então, por que está dando certo aqui? Onde está o erro aqui? O erro aqui, pessoal, é que o erro está aqui nessa passagem. Aqui está o erro. Por que aqui está o erro? Porque daqui para cá, você utilizou o primeiro teorema fundamental do cálculo. E, nesse caso aqui, você não pode fazer isso. Por que, professor, não posso fazer isso? Pelo simples fato que essa função 1 sobre x², ela não é integrável. Ela não é integrável no intervalo menos 1 e 3. A hora que você vem aqui nesse gráfico aqui, você tem aqui o menos 1 mais ou menos aqui, e você tem o 3 mais ou menos aqui. Então, você está considerando a área delimitada por essas duas retinhas aqui. Mas aqui dentro essa função não é integrável. Ok? Professor, por que ela não é integrável? Para a gente justificar por que ela não é integrável, tem que fazer aquela análise da descontinuidade aqui. Ó. A descontinuidade aqui no zero. A gente vai ter que usar a integral imprópria. Ok? Só que eu não preciso, nesse momento, apelar para a integral imprópria, que é uma coisa que a gente não estudou ainda, para eu concluir que tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Eu posso concluir que essa função não é integrável só pela resposta que dá aqui. Ó. Se ela fosse integrável, eu poderia utilizar o teorema fundamental do cálculo, e aí eu chegaria nesse resultado que está errado. Então, isso aqui já mostra para a gente que a gente não pode usar o teorema fundamental do cálculo. Okay? Então, você tem que tomar cuidado. Essa função é descontínua. Hein? Professor, mas e os teoremas que a gente viu? E os dois teoremas que a gente viu? Ele não garante a integrabilidade, ele não garante que eu possa usar o teorema fundamental do cálculo. Ele não garante. Por quê? Essa função é contínua? Não. De menos 1 a 3, a função tem uma descontinuidade. Ela não é contínua. Ah, professor, mas é uma descontinuidade só. Eu não posso ir para o segundo teorema? O segundo teorema, de fato, ele fala que tem que ter um número finito de descontinuidade. Porém, ele pede o quê também? Ele pede que a função seja limitada. E não importa qual seja a reta que você considere em cima e embaixo aqui, uma certa constante k, esse gráfico em amarelo, ele sempre vai cruzar
isso daqui. Ou seja, não tem um limitante superior e inferior aqui para esse gráfico dessa função. Então, ele não está na hipótese do teorema 2. Okay? Então, eu não tenho garantias de que essa função é integrável. Okay? Eu não tenho garantia que essa função é integrável. Então, você tem que acender o alerta e não utilizar o teorema fundamental do cálculo, a menos que você tenha certeza. Ok? Então, esse é o primeiro caso que eu queria falar com vocês. E veja, ó, se você não presta atenção nessa hipótese, simplesmente usa o teorema, você faz uma conta, você acha que você acertou. Está aqui o resultado. Só que, na verdade, você errou. Porque você usou um teorema que não podia usar. Por isso que eu faço questão, quando eu ensino essas teorias aqui, de pegar firme e insistir nas hipóteses do teorema. Ah, o professor é detalhista, o professor está sendo técnico demais, o professor fica só falando das hipóteses, tese, deixando o curso técnico. Mas ó, se eu não falo disso, olha o que acontece aqui. Acontece isso daqui. Você vai lá todo alegre e utiliza uma coisa que você não pode utilizar. É aquilo que eu falei para vocês. Não adianta você saber a ferramenta, você tem que saber utilizar a ferramenta. Okay? E é isso que eu estou comentando com vocês aqui. Então, isso aqui é um tipo de erro comum, acontece em todo mundo que está aprendendo cálculo integral. Quando eu aprendi a primeira vez, eu cometi uns erros desses também. E o erro é cometido justamente por você não tomar cuidado com as suas hipóteses. Então, f tem que ser integrável e tem que existir a primitiva. Ok? Então, tem que se atentar para isso daí. Qual que é a solução nesse caso aqui? Bom, nesse caso aqui é um caso particular que não tem solução. Essa integral ela é infinita. Okay? Quando você integrar menos 1 a 3, 1 sobre x² dx, o resultado disso é infinito. Ou seja, essa integral aqui ela não existe. Claro, eu não tenho ferramenta agora para provar isso aqui matematicamente para vocês, mas a gente vai ver quando vir integral imprópria, eu vou demonstrar para vocês que isso aqui é infinito. Beleza? Professor, mas a função é integrável. Eu posso usar o teorema fundamental do cálculo à vontade, então? Nem quando ela é integrável. Lembra que eu coloquei duas condições para vocês lá no começo? Vou até voltar aqui para insistir nesse ponto com vocês. Não basta a função ser integrável. Você tem que valer também essa condição 2 aqui, ó. Tem que valer também essa condição. Tem que existir a primitiva da função f de x. Ok? Então, vou ver um exemplo agora, que a função é integrável no intervalo AB, porém, ainda assim, você não vai poder aplicar o teorema fundamental do cálculo. Por quê? Porque não vai ser cumprida a segunda condição da função ter uma primitiva no intervalo todo. Porém, vai ter como a gente contornar utilizando propriedades de integrais. Então, vou fazer esse exemplo, porque o exemplo acho que é a melhor forma de ilustrar isso que eu estou querendo dizer. Eu vou fazer um caso exatamente em que você tem esse aqui cumprido, ou seja, a função é integrável no intervalo AB. As hipóteses, dois teoremas que estão aqui no slide que eu estou mostrando agora para você vão acontecer. Ou seja, eu vou dar um exemplo da função que, beleza, ela não vai ser contínua, vai estar no caso 2. Ela vai ter um número finito de descontinuidade, porém ela vai ser limitada. Ou seja, ela vai ser integrável. Eu estou na condição desse teorema. Porém, ainda assim, eu não posso usar diretamente o teorema fundamental do cálculo. Eu vou ter que usar ele, só que vou ter que tomar alguns cuidados utilizando propriedade de integral. Ok? Bom, então vamos analisar aqui, né? Vamos voltar lá para baixo, dar continuidade. E eu quero que vocês analisem agora aqui no slide exatamente esse exemplo aqui, ó. Esse daqui. Cuidado ao integrar funções com descontinuidades. Eu afirmo para vocês, essa função aqui, ela vai ser integrável. Então eu vou desenhar a função aqui para vocês, né? Então eu vou considerar aqui o gráfico da minha função. Aqui. Então eu vou ter aqui o zero, né? Então uma extremidade aqui vai ser o meu zero. Então eu vou ter aqui um intervalo que vai partir do zero. E ele vai chegar onde? Vai chegar lá no 2. Então eu vou ter um ponto aqui no 2. Eu vou ter o outro extremo do intervalo aqui no 2. E eu vou ter um 1, né? Eu tenho um aqui no meio. Eu tenho um 1 aqui no meio. Essa função é definida em duas partes. Duas partes, né?
A primeira parte ela é um x² de 0 a 1, ok? E é fechado no 0 e fechado no 1, né? Então ela é pontinho fechado aqui. Então aqui você tem um x² aqui, ok? E aqui a gente vai ter aqui a altura 1, né? Por quê? Porque 1 ao quadrado dá 1. E agora, aberto no 1 até o 2, né? Que vai ser x maior que 1 até 2, ele é x menos 1. O gráfico da reta do x menos 1 é uma reta, ok? Quando o x vale 0, o gráfico dessa função está aqui embaixo no menos 1, ok? Quando o x vale 1, o gráfico dessa função está aqui no 0. Quando o x vale 2, 2 menos 1, a função vai estar aqui no 1 de novo, né? No 1 de novo. Então, a reta passa por esses 3 pontos. Menos 1 aqui no eixo y, 1 aqui no eixo x, e aqui no 2x e 1y, né? Então, o gráfico da função vai ser aberto aqui no 1. Deixa eu desenhar melhor aqui, né? Vai ser aberto aqui no 1 e fechado aqui no 2, né? Conforme está aí. Esse é o gráfico dessa função. Então, pessoal, o que acontece? Eu pergunto para vocês, será que essa função aqui é integrável? Sim, é integrável. Por quê? Ó, se você pegar a própria reta aqui na altura 1, então você pegar aquele casão daquela hora como sendo 1, aí você vai ter o contrário dele aqui também, que vai ser o menos k igual a menos 1, você vai ter outra reta aqui. O que acontece? O gráfico da função fica ensanduichado entre essas duas retas aqui. Ou seja, a função é limitada. Pelo menos no intervalo 0, 2, ela é limitada. Ela é limitada no 0, 2. Ok? E ela tem apenas uma descontinuidade, que é aqui no ponto 1, né? Você tem apenas uma descontinuidade aqui no ponto 1. Ou seja, então eu estou dentro das hipóteses desse teorema, desse segundo teorema aqui. Olha, é limitada e descontínua em apenas um número finito de pontos. Então ela é integrável. Opa, então nesse caso aqui, a minha função é integrável, né? Então vamos analisar. Suponha que você não tomou cuidado com a segunda condição lá, que fala que tem que existir a primitiva. Você só pensou, a função é integrável, então eu posso correr para o abraço, usar a fundamental do cálculo e ser feliz, sem se preocupar com a questão da primitiva. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, quem que é a minha função f de x, conforme vocês podem ver no slide aí? Entre 0 e 1, ela é a função x². Então, quem que vai ser uma primitiva para essa função aqui? Uma f de x. Bom, se entre 0 e 1 a função é x², quem que você espera para ser primitiva? X ao cubo sobre 3, né? Se o meu x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. E de 1 até 2, quem que é a função? X menos 1. Então, quem que você espera que seja primitiva nesse trecho aí de 1 até 2? Você espera que seja o x² sobre 2 menos x, né? Seria primitiva aí de x menos 1. Se o x é maior que 1 e menor ou igual a 2. Então, suponha que você vai todo alegre lá, né? Você vai todo alegre lá, utilizar o fundamental do cálculo para poder calcular essa integral, né? Então, você vai lá, integral de 0 a 2 da minha f de x dx é igual. Bom, então você vai fazer o quê? Você vai pegar a primitiva f de x, não é isso? Você pega a primitiva f de x e vai avaliar no 0 e no 2, não é isso? Não é isso que você pensa fazer? Então, eu estou assumindo aqui, pessoal, que você está ignorando a condição da... Você não está se preocupando com a primitiva. Você está ignorando o teorema fundamental do cálculo, pede. A função tem que ser integrável e f de x tem que ser uma primitiva para f. Então, eu estou assumindo, ao fazer essa conta aqui agora, eu estou assumindo que eu estou desconsiderando a questão da primitiva. Eu não estou me preocupando com a questão da primitiva. Então, estou todo alegre, feliz. Opa, vamos fazer aqui usando o fundamental do cálculo, sem se preocupar com a condição da primitiva. O que vai acontecer aqui? Bom, você vai pensar, no 2, eu estou em qual condição? Eu estou nessa condição aqui, não é? No 2, que o x aqui, ó, menor ou igual a 2. Quem que é a minha primitiva aqui no 2? x² sobre 2. Então, você pega essa expressão aqui e avalia no 2, que vai ser a primeira parte. Então, vai ficar aqui
2 ao quadrado sobre 2, menos 2. Menos, agora eu vou avaliar a primitiva no zero. A primitiva aqui no zero. Então, vou colocar agora aqui a expressão da função no zero. No zero, eu estou aqui, tá vendo? Ó? Aqui no x igual a zero. Então, eu tenho essa expressão aqui agora. Eu tenho essa expressão, ok? Então, eu vou avaliar no 2 ali. Ok? 2 não, desculpa, no zero, né? A primeira parte eu avalio no 2 e a segunda parte, primeiro eu avalio a função no 2, o 2 está aqui, então eu avaliei essa parte aqui, ok? Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. Lasqueiro. Pronto, voltou. De vez em quando eu dou essas barbeiradas aqui, pessoal. Não se preocupa não. A gente aos poucos vai pegando jeito. Então, ó, voltando aqui. Você vai avaliar a primitiva primeiro no extremo de cima. Ok? Depois, você vai avaliar a primitiva no extremo de baixo. Extremo de baixo. Quando você analisa no extremo de cima, aqui no 2, você olha aqui. Então, você avalia essa expressão. Não é isso que a gente tem que fazer? Seria isso daí. Então, aí eu fiz aqui. Agora, eu tenho que avaliar menos a função no zero. O zero está aqui. Então, eu vou avaliar essa expressão. Ok? Então, vai ser quem? 0 ao cubo sobre 3. Olha que coisa linda. Aí você vai ter isso aqui. Beleza? Muito bem. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser igual. 2 ao quadrado é 4 dividido por 2 dá 2. Menos 2 menos 0, que dá 0. Nossa, a integral deu 0. A integral deu 0. Aí eu pergunto para vocês, será que a integral pode dar 0? Vamos analisar o gráfico? Bom, a gente viu que está nas condições daquele segundo teorema, é limitada, tem um número finito de condições. Então, a função é integrável. A função é integrável. Opa! Se eu sei que a função é integrável, então o que eu sei, então? Que quando eu calcular a integral dela, essa função aqui, ó, veja que ela é uma função f de x maior ou igual a zero, não é mesmo? Maior ou igual a zero. E eu sei pelo teorema que ela é integrável. Então, eu sei, a integral dessa função, ela existe, necessariamente a integral dessa função existe, e o resultado dela é a área debaixo da curva. Então, vai ser essa área aqui. Isso aqui existe. Mais essa área aqui, porque eu estou integrando de 0 a 2. Na hora que eu somar essas duas áreas, aqui é o x quadrado e aqui é o x menos 1. O gráfico da função. Então, a integral existe e é essa área aí. Essa área é zero para vocês? Não. Só que quando você fez a conta aqui usando o fundamental do cálculo, a área deu zero. Epa! O que está errado então aqui? O que está errado? Boa pergunta, não é mesmo? Às vezes, tipo assim, você até perde, você até desanima, né? Quando você olha um negócio desse, parece que está tudo certo, mas e aí? O que está errado? Aqui, pessoal, é aquela segunda condição que eu falei para vocês lá no início. Não basta a função ser integrável para você utilizar o teorema fundamental do cálculo. A f-zona que você tem, ela deve ser uma primitiva para f-zinha. Ok? Essa função aqui, essa função f aqui, ela tem que ser uma primitiva para essa função fzinha aqui. Cadê a função fzinha? Para essa função fzinha aqui, ó. Que está aqui no gráfico. Que é essa que está no slide aqui, ó, que vocês estão vendo no slide. Então, f-zona. Essa f-zona tem que ser primitiva para essa fzinha, para você poder dar esse passo daqui para cá. E por que deu errado aqui, pessoal? Eu afirmo para vocês, deu errado aqui, porque essa função, ela não é uma primitiva para essa funçãozinha f. Professor, mas a gente viu, ó, que se eu derivar essa parte aqui, x ao cubo sobre 3 vai ficar 3x quadrado sobre 3, simplifica o 3, fica x quadrado. E ali está x quadrado. Essa parte aqui, mesma coisa. Se eu derivar x quadrado sobre 2 menos x, vai ficar 2x sobre 2, simplifica o 2, fica só o x. E se eu derivar menos x, dá menos 1, que é o que está ali. Como o senhor fala para mim que essa f-zona não é uma primitiva para fzinha? Pessoal, para uma função f-zona ser primitiva da fzinha,
você tem que ter f' de x igual a f' de x para todo x pertencente ao intervalo aberto AB. Você não precisa considerar os extremos. Porém, pessoal, isso daqui tem que ser verdadeiro para todo x aqui dentro. Ali a gente está com qual intervalo AB ali? Ali a gente está com o intervalo 0, 2, não é mesmo? Então isso aqui tem que acontecer para todo x entre 0 e 2. Em particular, para x igual a 1. Ou seja, f' de 1 tem que ser igual a f' de 1. Eu pergunto para vocês, quem que é f' de 1? Quem que é f' de 1? f' de 1 é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado que é 1. Por quê? No slide ali, ó, veja que o x menor ou igual a 1 na primeira linha, na segunda linha o x é maior que 1. Então, a segunda linha não se aplica para o 1. Apenas a primeira linha do x quadrado se aplica para o 1. Então, a expressão para f de 1 é 1 ao quadrado dá 1. E f' de 1? Bom, o que acontece com a função f', pessoal? O que acontece com a função f'? Vamos ver o gráfico Vamos ver quem é a função f'? Então, a função f' aqui, que é x ao cubo, ela tem x ao cubo à esquerda do 1, e à direita do 1, ela vale quem? Ela vale x quadrado sobre 2 menos x. Então, veja que a f' no número 1, eu tenho uma expressão para a direita e uma expressão para a esquerda. Para essa função ser derivável no 1, o que tem que acontecer? A derivada à direita tem que ser igual à derivada à esquerda. Ok? E o que acontece quando a gente calcula as derivadas laterais? Vamos ver o que acontece quando a gente calcula as derivadas laterais dessa função aqui? Quando a gente calcular as derivadas laterais dessa função, a gente vai ter o seguinte aqui. Então, ó, eu vou calcular a primeira derivada à direita, o f' de 1+. Então, esse 1+ aqui, ele representa o quê? Que é a derivada lateral à direita, quando eu aproximo x pela direita. Ok? Então, f' de 1+, vai ser a derivada da função com x aproximando pela direita. Então, quem que é a derivada da f' à direita? A direita do 1, a f' de x é x quadrado sobre 2 menos x. Quando você deriva, fica 2x sobre 2, simplifica o 2, fica só o x. Derivada de menos x é 1, fica menos 1, então a derivada é x menos 1. Ok? Então, vai ter x menos 1, quando o x se aproxima de 1 pela direita. Então, o x menos 1, quando o x... Então, o x menos 1, quando o x se aproxima de 1 pela direita, isso aqui vai para onde? Isso aqui vai para 0. Então, isso aqui vai dar 0. Se você fazer a conta pelo derivado lateral, eu sugiro aqui que você faça a conta pelo limite. E vai lá, calcula a derivada pelo limite e vê a derivada lateral. Mas se você usar a regra de derivação pelo tombo ali pela direita, e você passar o limite, também vai dar certo aqui nesse caso. Okay? Então, f' de 1 pela direita é 0. E f' de 1 pela esquerda, quem que é? É x quadrado, né? X quadrado. X quadrado, quando o x se aproxima de 1, vai para onde isso? Isso vai para 1 ao quadrado, que é 1. Ok? Então, a derivada lateral de 1 pela esquerda é quando você deriva ali, vai estar dando um x quadrado, é como se você estivesse aproximando o x quadrado pela esquerda do 1. Então, você tem 1 como se fosse 1 ao quadrado, né? Então, na verdade, aqui dá 1. Eu não vou colocar 1 ao quadrado igual eu escrevi aqui, por quê? Porque eu não quero calcular o limite já da derivada, né? O ideal aqui, quando você calcula a derivada lateral, é você calcular o limite lá na fórmula derivada pelo limite de derivada, né? Não primeiro calcular a derivada e depois passar o limite, né? Isso não é o jeito mais correto de você calcular a derivada lateral, né? Você calcular a derivada... Primeiro você calcula, por exemplo, eu tenho lá que a função é x ao cubo sobre 3, né? A função f. A esquerda do 1 é essa expressão aqui. Então, você calcular o f' de 1 menos, não é correto você fazer o quê? Primeiro derivar a função f' de x igual a x quadrado, né, que é o que vai acontecer quando você derivar isso aqui, e depois pegar o x quadrado e analisar o limite disso quando o x
tende a 1 pela esquerda, ok? Nesse caso aqui, se você fizer isso, dá certo, ok? Porém, você não pode fazer isso via de regra, porque tem funções que você vai fazer isso, você pode ter problema em alguns casos. Então, por isso que eu não quero colocar aqui 1 ao quadrado igual a 1, ok? É melhor você calcular pela derivada lateral mesmo, ok? Professor, vou ter que fazer derivada lateral toda vez que eu for ter que fazer, que eu tiver uma descontinuidade, calcular essas derivadas lateral para eu ver se dá certo ou não? Não, professor, você não vai ter que fazer isso aqui toda vez. Isso aqui eu estou fazendo uma vez só para ilustrar para vocês por que, mesmo nesse caso aqui, a minha função sendo integrável, eu ter na área de baixo da curva tudo certinho, o teorema fundamental do cálculo não pode ser usado de qualquer jeito, não pode ser usado diretamente, igual eu usei aqui. Ok, pessoal? Então, essa conta aqui ó, é importante frisar. Essa conta ela está errada. Você não pode fazer isso daqui em hipótese alguma. Você usou o teorema fundamental do cálculo de uma maneira que você não pode usar. Por que você usou de uma maneira que você pode usar? É o que eu estou justificando aqui. Não basta a função ser integrável, tem que existir a primitiva. Essa função que eu considerei aqui, ó, essa função aqui, ela não é primitiva para a função f que está aí no slide. Ela não é primitiva para essa funçãozinha. E eu estou provando isso aqui. Para ser primitiva, essa igualdade tem que acontecer para todo x dentro do intervalo, e essa igualdade é falsa, né? Essa igualdade é falsa. Por quê? Não é nem questão de eu ter o f de linha, f' de 1 igual ao f de 1. E sim que o f' de 1, ele não existe. Por que, que o f' de 1 não existe? Não existe porque as derivadas laterais são diferentes, então não existe a derivada. A função f' ela não é derivável no ponto 1. Então, se a derivada sequer existe no ponto 1, como que você vem aqui e fala para mim que a derivada no 1 é f de 1? Você não pode falar isso. Se você não pode falar isso, você não pode ter isso daqui. Se você não pode ter isso daqui, f' não é primitiva. Se f' não é primitiva, então você não pode usar o teorema fundamental do cálculo igual você estava querendo fazer aqui. Você não pode fazer isso daí. E por isso que o resultado dá errado. Veja que deu zero o resultado. Deu zero. Só que a área de baixo da curva é uma área que é um número real positivo. Você tem uma área positiva para isso aqui. Professor, como que eu faço essa conta certa, então? O que você vai fazer, pessoal? Você vai utilizar a propriedade integral. É aqui que acontece a mágica agora. Então, vamos ver agora o que a gente tem que fazer. O que você vai fazer, pessoal? Ao invés de você integrar a função de 0 a 2, o que você vai fazer? Você vai primeiro integrar a função de 0 a 1. Por que você vai integrar a função de 0 a 1? Porque de 0 a 1, a função não tem descontinuidade. Ah, professor, mas o 1 não é uma descontinuidade para a função? É uma descontinuidade para a função definida de 0 até 2. De 0 até 1, não. De 0 até 1, ó, a função não tem nenhuma quebra aqui no meio. Não tem nenhuma quebra. Ok? Pelo menos nesse caso aqui, a função não tem nenhuma quebra aqui. Tá, ok? No meio não tem problema, tá vendo? Ó, você não pode ter problema no meio. Beleza? Ah, professor, mas... E aí depois você vai fazer o quê? Você vai pegar agora aqui, no outro caso, do 1 até o 2. Aqui no meio, você também não tem problema. Porém, o que acontece? Lembra que eu tinha colocado um intervalinho aberto aqui? Então, no 1, a função tem uma descontinuidade, né? Ela está lá em cima da descontinuidade. Será que essa descontinuidade não vai dar problema? Ela não vai dar problema, pessoal. Por quê? Olha que engraçado. Lembra quando eu falei aqui para você da primitiva? Quando você analisa a primitiva da função f' de x, onde você olha a derivada? Você considera o intervalo aberto. Você não precisa considerar o intervalo fechado. Então, aquela descontinuidade ela não vai dar problema aqui. Você analisa, quando você vai integrar no intervalo, você analisa a questão da primitiva, você analisa ela, a derivada, só no intervalo aberto. Por quê? Porque você não trabalha com a derivada lateral quando você está considerando o teorema fundamental do cálculo aqui.
Aqui eu fiz a derivada lateral, mencionei ela, apenas para justificar uma vez para vocês aqui. Mas aqui a gente não precisa analisar essas coisas aqui, nesse contexto aqui nosso. No contexto do nosso curso aqui, no contexto das integrais aqui via extrema fundamentais, a gente não precisa analisar as derivadas laterais, ok? E eu já venho falando para você desde as aulas anteriores que quando você calcula a derivada da primitiva aqui, você considera para derivar sempre um intervalo aberto. Então, quando você estiver aqui nesse outro intervalo aqui de 1 até 2, que é o que eu estou fazendo com vocês aqui, né, ó, de 1 até 2, então no meio aqui a função ela não tem descontinuidade. Então a primitiva aqui vai ser legal, vai funcionar certinho. Embora eu tenha descontinuidade aqui na extremidade 1, né, que no 1 a função vale 1, mas quando você se aproxima do 1 aqui, a função está se aproximando do 0, né? Então você tem uma descontinuidade. Mas do ponto de vista primitivo, isso não interfere em extrema. Claro, se você estiver analisando, pessoal, do 1 até o 2. Se estiver analisando do 0 até o 2, aí essa descontinuidade dá problema. Pode dar problema. Tem alguns casos que acaba dando certo ali, mas é coincidência, não é via de regra. Então, a sugestão é, primeiro você calcula de 0 a 1 e de 1 a 2. Professor, mas como eu não quero a integral de 0 a 2? Como que eu vou fazer essa integral separada? É aí que acontece a outra mágica. Por quê? Eu fiz uma propriedade com vocês, que a integral de a a b de uma função f de x dx é igual à integral de a a c do f de x dx, onde c é um ponto no meio do intervalo AB, mais a integral de c a b da função f de x dx. É só nesse caso aqui, então, você considerar c igual a 1 e utilizar essa propriedade aqui. Ao invés de integrar de a a b, você integra de a a c, que seria de 0 a 1, e de c a b, que seria de 1 a 2. E aí, agora, você está separando as integrais desse jeito, você vai usar o teorema fundamental do cálculo agora. Na primeira integral, você vai usar no AC, ou seja, você vai usar aqui no 0, 1, e aqui você não tem problema de descontinuidade entre 0 e 1. E você vai analisar de 1 a 2, e aqui você também vai aplicar o teorema fundamental do cálculo só de 1 a 2 para a função aqui de 1 a 2. E aqui você não vai ter o problema da descontinuidade também que você tem. Aqui a primitiva vai estar bem definida, de 1 a 2, e de 0 a 1 a primitiva também vai estar bem definida. Você não vai ter problema de derivação. Vamos fazer essa conta só para vocês verem como é que fica? Então vamos lá. Então, eu quero integrar de 0 a 2 a minha função f de x dx. E para isso, né, como eu tenho a descontinuidade no 1, eu vou integrar de 0 a 1 a minha função f de x dx, mais a integral de 1 a 2 a minha função f de x dx. Quem quer a integral de 0 a 1 da minha função f de x dx? Quem quer f de x de 0 a 1? x² dx, mais a integral de 1 a 2. Quem quer f de x de 1 a 2? x menos 1 dx. Então, isso aqui agora eu vou usar o fundamental do cálculo apenas para essa integral, e depois eu vou usar apenas para essa, né? O que vai acontecer aqui? Vai ficar x ao cubo sobre 3 avaliado de 0 a 1. Então, eu apliquei o fundamental do cálculo para essa primeira integral. E agora eu vou aplicar para essa outra aqui, que vai ficar, colocar um parêntese, x² sobre 2 menos x, avaliado de 1 até 2, né? Isso aqui vai ficar, então, 1/3 menos 0 ao cubo sobre 3, que vai dar 0, então fica isso daqui, mais, eu avalio aquele tudo agora no 2, então vai ficar 2² sobre 2 menos 2, ok? Menos tudo isso aqui avaliado no 1. Então vai ficar aqui 1² sobre 2 menos 1, ok? Então isso aqui vai ficar 1/3. 2² é 4 dividido por 2 é 2, 2 menos 2 dá 0. E aqui vai ficar menos 1² dá 1. Dividido por 2 fica menos meio. Menos com menos, mais 1. Então isso aqui vai ficar 1/3. 1 menos meio dá meio, né? Então isso aqui vai ficar mais meio. Tira o mínimo aqui. Você vai ter 6 por 3, 2. 6 por 2, 3. Isso aqui vai ficar exatamente 5/6, que é o valor aí que vai dar essa integral. Então, 5/6 vai ser o quê? Vai ser a área que você tem. É a área que você tem, então, debaixo dessa curva aqui, que eu denotei aqui
em vermelho aqui, ok? Então vai ser essa área aqui. Beleza, gente? Então, ó, veja bem, de 0 a 2 você não pode usar fundamental do cálculo, mas se você subdivide a integral pelas continuidade, isso aí dá certo. Aqui eu fiz uma, mas essa propriedade aqui vale se você tiver mais pontos. Então, se tivesse aqui 3 descontinuidades, você poderia integrar de 0 até a primeira descontinuidade, da primeira descontinuidade até a segunda, da segunda até a terceira, e da terceira até o 2. Então, você desmembra essa integral usando essa propriedade que você pode desmembrar a integral, igual eu denotei aqui para vocês. Isso aqui é em 12, mas se tivesse mais pontos, você poderia ir abrindo ela. Okay? E aí também, ó, vejo que faz sentido aqui ser uma quantidade finita, né? Porque senão seria que considerar infinitas somas disso aqui. Aí não ia dar certo também. Então, a questão de ser finita também impacta aqui. Tá ok? Então, fica essa observação aí. Então, a área ali é 5/6, né? Olha que maravilha. Então, não é apenas, pessoal, você ir lá e usando o teorema fundamental de qualquer jeito, tá ok? Então, você precisa primeiro certificar que a função é integrável, para usar o fundamental do cálculo. Depois, pega as continuidades e analisa. A função tem que ser limitada, para você usar aquele teorema, para ela ser integrável. Pode ter uma quantidade finita de descontinuidade. E mesmo assim, ela sendo integrável, estando nas hipóteses de um daqueles dois teoremas lá, você precisa analisar a primitiva. Essa descontinuidade pode arrebentar a sua primitiva. Então você tem que fazer o quê para evitar esse problema da descontinuidade? Você separa as integrais pelas descontinuidades e aí você usa o teorema fundamental do cálculo separado em cada subintervalo, em que você não tem a descontinuidade dentro desse subintervalo. E aí você não tem esse problema que eu acabei de relatar nesse exemplo para vocês. Beleza? Bom, então acho que eu me alonguei bastante aqui já nesses exemplos, né? Mas eu queria comentar bastante e relatar exatamente para vocês o que acontece, porque é o tipo de cuidado que vocês têm que ter. Não tem como passar inerte a isso, porque a coisa mais comum que tem é utilizar o teorema fundamental do cálculo de qualquer jeito e errar as contas. Okay? Então isso acontece, então por isso é importante sempre estar atento aí às hipóteses do teorema, que são ser integrável, existir a primitiva no intervalo todo. Se necessário, subdivide onde a função tem os pontos de descontinuidade, né? Utiliza a propriedade integral para justamente evitar essa questão aí de ter problema com a primitiva. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês era hoje, me alonguei um pouco na aula aqui, ok? Mas eu gosto de explicar tudo direitinho. E a gente então se vê em uma próxima oportunidade, ok? Abraço a todos.